Olá, caríssimos e caríssimas. Pelo menos duas maneiras marcaram a igreja da Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o seu amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Aqui, essas duas coisas faz exatamente o resumo dos mandamentos pelo próprio Jesus lá no Evangelho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é uma característica da igreja tessalônica. Estamos na lição 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Eu sou o professor Daniel Ramos, te convido a se inscrever no nosso canal, na revista EBD Quarto Trimestre Adultos, o Apóstolo Paulo. É uma revista que é praticamente um presente do pastor Elianai Cabral, um grande homem de Deus que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente quando ele veio ministrar aqui no Templo Central das Assembleias de Deus em Belo Horizonte. E é uma pessoa assim de uma riqueza incomensurável, né? O texto áureo é apenas uma frase. 2 Coríntios 5, verso 14, parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu estava dando aula ontem, eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, eu estava dando aula ontem aqui na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, uma aula sobre as cartas uma das 7 cartas, né? Cada dia era uma carta, e ontem nós estávamos trabalhando uma das cartas das igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, e uma das coisas que mais nos tocou ontem foi exatamente o constrangimento que o amor de Deus nos provoca. Isso é maravilhoso, dá uma temática profunda, dá estudos seríssimos, grandiosos e maravilhosos. O constrangimento do amor de Deus por nós, sobretudo quando nós sabemos que nós somos e quando a revelação mostra quem Cristo é. E, diante disso tudo, a nossa insignificância e a plenitude de Deus, por que Ele nos amou? É uma pergunta muito tremenda, talvez a maior pergunta de toda a existência humana. O texto bíblico do autor aqui, que trabalha a verdade prática, que o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício aos próprios desejos para o bem dos próximos, que nós podemos entender como uma coisa é você fazer o que é bom, outra coisa é você fazer o que é bem, né? O fazer o bem, porque o que é bom é o que é confortável, o que é gostoso, o que é delicioso, o que me dá prazer. Mas fazer o bem é muito maior, muito mais digno, muito mais justo de que fazer o que é bom. Porque geralmente fazer o bem não necessariamente me traz conforto, me traz alegria, me traz retorno, mas é justo, implica justiça. E é muito interessante essa perspectiva, né? A diferença entre fazer o que é bom e fazer o bem. E para toda essa lição, o autor vai trabalhar 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 1 ao 10 versículos apenas, né? Diferente da lição 9, que ele trabalhou praticamente o capítulo inteiro lá para fazer a sua perspectiva. E aqui ele vai colocar para nós o texto dividido em pelo menos 3 tópicos clássicos, né? A revista EBD Adultos, geralmente ela sempre traz 3 tópicos. O primeiro tópico, o amor de Paulo por esta igreja. Convido você a ler o seu texto aí na sua Bíblia, ler o seu texto aí na sua revista, né? Enfim, eu estou vendo aqui que já no primeiro tópico ele começa a colocar a tradução Nova Almeida atualizada, né, que será o padrão de Bíblia, o padrão de tradução bíblica para nós da igreja brasileira. Vamos lá, o amor de Paulo pela igreja tessalônica, né? Primeiro, ele trabalha o amor. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. A gente vê isso no capítulo 1, versos 2 e 3. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja da Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para o filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, da Nova Almeida atualizada. Gente, esse texto é bom demais. Glória a Deus pela Sociedade Bíblica do Brasil, por desempenhar esse trabalho belíssimo. Até então eu não tive nenhum problema e eu glorifico muito a Deus pela SBB. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais.
né? Falando aqui em tradução, eu vou ver como é que vai fazer, né? Talvez, quem sabe, a CPAD publique a Bíblia de Estudo Pentecostal Nova Almeida Atualizada. Quem sabe, né? Até então ela é a Almeida Revista e Corrigida. Vamos ver o que acontece, porque eu gosto muito da Bíblia Pentecostal. Mas enfim, né? Vamos lá. Não tem problema em fazer mudanças, não. Mudanças para melhor é sempre bem-vindo. Outra coisa que também fala do amor de Paulo pela igreja tessalônica, que é um amor motivado pelo modo de viver o evangelho, é o modus operandi, né? Um dos elogios de Paulo aos tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido, porque não adianta a gente ser a igreja da palavra se nós não vivemos a palavra. Não adianta escutar a palavra e o meu dia a dia a palavra ficar só no ambiente litúrgico. Né? Isso é apenas entretenimento, isso não é conversão, não é santificação. Os cristãos da Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Que glória tem para um pastor olhar para o seu rebanho, para a sua igreja local e ver nesta igreja a glória do seu ministério. Né? Um pastor que ensina, um pastor que prega, e ao mesmo tempo ele olha para o seu rebanho e vê o resultado de todo o esforço do ensino e da pregação. É muito lindo isso, né? Talvez está aí o sentido desse serviço espiritual. Os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Esta igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só um discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo, como vai dizer o versículo 6 do nosso texto de leitura bíblica em classe. Ou seja, ele olhava para a igreja que ele estava ensinando e via ela se comportando de acordo com o ensinamento e ali se dava por realizado. Isso é maravilhoso, né? Eu estava dando aula sábado de hermenêutica bíblica e a gente tocou no assunto pastoral e eu trouxe à memória uma palestra que eu tinha assistido do pastor Danilo, eu não lembro o sobrenome dele, eu sei que é Danilo. Acho que ele escreve aquele livro Ministério Acima da Meta, um ministro, o obreiro acima da meta, acima da... É uma coisa assim, né? Talvez se eu lembrar, eu coloco o link aqui para vocês lá, que eu assisti essa palestra no YouTube. E ele falou assim que o grande objetivo do ministro de Deus, né? Seja um pastor, seja o pregador, é transformar o seu ministério inútil, é chegar com que seu ministério seja inútil. Ou seja, a igreja já está tão amadurecida e vivendo na prática o ensinamento recebido que ele apenas vai governar o rebanho de Deus. Isso é muito interessante, que é diferente de uma igreja menina, né? Tudo que ela vai fazer, ela tem que ligar para o pastor. Pastor, isso é pecado. Pastor, pode fazer isso. Pastor, é pecado fazer aquilo. Nosso Deus, eu vivi isso nos anos 90 e início dos anos 2000 dentro da Assembleia de Deus, era terrível, né? Era tanta bobagem, os crentes não podiam, eles não sabiam abrir a Bíblia e examinar as escrituras e, fazendo isso, examinar a si mesmos, né? Era tudo, ficava perguntando para o pastor como se fosse o povo fazendo com a igreja católica lá com o padre. Padre, pode, padre não pode. Olha, o padre não deixa, o padre deixa. Outra coisa aqui a respeito do amor de Paulo pela igreja tessalônica é o amor deve nortear a vida da igreja local. Aliás, a palavra amor dentro da Assembleia de Deus é um pouco complexa, né? É clássico os testemunhos das pessoas que quando saem da Assembleia de Deus e vão visitar uma batista, sente a diferença, né? Enquanto a Assembleia de Deus é uma igreja muito mística, muito dada às coisas do Espírito, a igreja batista é uma igreja de acolhida, é uma igreja que rápido, numa visita, você se sente amado. Eu falo isso, né, porque... Sendo assembleiano, eu até brinco falando que nós somos filhos da Igreja Batista, né? Uma vez que nós saímos de lá de dentro. Então, a primeira igreja que um assembleiano percebe é a Igreja Batista. E dentro disso é muito bonito e é um buraco enorme, né? Mística aqui e aqui esse amor. Que bom que estivesse as duas coisas juntas, né? Seria maravilhoso.
Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, nossa, irmãos, é verdade, viu? Tem gente que fica falando comigo, Daniel, você tem que colocar mais umas polêmicas no seu canal para bombar, para dar ibope. De jeito nenhum. O meu canal vai manter o nível do ensino, da palavra do Senhor, o ensino sério, da doutrina. Não vai ficar botando baixaria. Eu estava mexendo aqui no YouTube outro dia e vendo, meu Deus, vídeos de pessoas que postaram, né, postou vídeo, não sei quanta, 1 hora, 2 horas, tinha 200 mil, 300 mil visualização, mas o assunto do vídeo é fulano que adulterou lá não sei aonde, lá não sei das quantas, traiu a esposa. Gente, pelo amor de Deus, ficar postando vídeo sobre pecado dos outros. E é incrível como faz sucesso isso. A gente posta um vídeo a respeito do ensino da escola bíblica dominical, que é a maior escola do planeta. Meu Deus, que luta! Que luta para fazer, né, as visualizações, que compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, pede para compartilhar e bota aqui, bota ali. E, meu Deus, que luta! E o cara vai lá e posta uma traição e milhões vai lá e assiste. Misericórdia, né? Perdão, irmãos. É hora de demonstrar amor pela igreja que congregamos. Isso sim, irmãos, é verdade. Vamos valorizar o nosso povo. Vamos parar de falar mal da gente. A gente tem mania de elogiar o outro e diminuir a gente. Eu estava vendo um pastor um dia reclamando que uma pessoa da igreja dele formou-se numa universidade de uma determinada área lá e essa pessoa que recebeu muito apoio da igreja, inclusive apoio financeiro, nenhum momento agradeceu na hora dos agradecimentos à igreja Assembleia de Deus. Ficou elogiando presbiteriano, ficou elogiando não sei quem lá mais. Não que essas igrejas sejam ruins, mas falar bem dos outros e falar mal da própria casa é ingratidão, né? Numa das pregações do pastor Marco Feliciano Antiga, naquela época que ele tinha aquelas pregações impactantes, né? Bem no início. Não estou dizendo que não tem hoje, eu estou dizendo que eu não acompanho mais, né? Mas eu lembro que ele falava a respeito que o pior pecado que existe, isso é uma temática dele. Eu achei muito interessante, isso me pôs a reflexão. Pode não ser doutrinário, mas é reflexivo. O maior pecado que existe é o pecado da ingratidão. Porque se você adulterar, você tem como justificar. Adulterei porque a carne é fraca. Se você matar, você tem como justificar. Eu matei para me defender. Se eu não matasse ele, ele ia me matar. Se você roubar, você vai ter como justificar. Roubei porque estava passando fome, então a saída foi roubar. Se você mentir, você vai ter como justificar. Olha, eu menti para me proteger, porque toda vez que eu faço o que ela está pedindo, então ela vai e acaba com a minha vida e me dá sérios problemas. Então eu teve que mentir que não podia, mesmo podendo. Aí, enfim, todos os pecados tem como você justificar, mas a ingratidão não tem como. Por que eu fui ingrato? Não tem como você justificar esse tipo de pecado. E aí, no conceito dele, eu achei muito interessante essa perspectiva, que o pecado da ingratidão é o pior. Então, queridos, vamos parar de falar mal do nosso povo, vamos parar de curtir vídeos que está falando mal da igreja. Não que a gente vai acobertar os nossos pecados, mas, queridos, vamos orar pelas pessoas que pecaram, vamos orar para que o Senhor salve elas, que nós não queremos ver ninguém destruído. O pecado está à porta de todos nós, pastores, presidentes convencionais, dirigentes, regentes, membros, músicos, departamento de ensino, professores, todos nós, diáconos, todos estamos à disposição do pecado, por isso nós temos que ser vigilantes. Não adianta ficar mirando a coisa no outro. Na impressão assim, né? Eu também estou no pecado, então eu vou mirar no pecado de fulano para ninguém olhar para mim. Que aí eu posso lambuzar. A impressão que é isso, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos evangelizar mais. Se nós evangelizássemos o quanto nós estamos criticando uns aos outros, né? E a nossa igreja com certeza já teria ganhado esse país e talvez até o mundo. Eu acho tão bonito aquele texto lá no final do capítulo, lá no final do texto lá do Evangelho de João, né? João, menininho de 17 anos, está caminhando atrás lá de Pedro, o grande apóstolo da igreja, do lado de Jesus Cristo. E eles conversando, o menininho lá atrás, de repente Pedro para a conversa, olha para trás e fala, e essa aí, o que vai se dar esse? E aí Jesus vira para Pedro. Eu vou falar aqui numa uma versão bem clara. Se eu te chamei, cuida do seu ministério. Ou seja, no texto a Bíblia vai dizer que se eu te chamei, que te importa? Ou seja,
Se você tem um chamado, se você realmente está atento com aquilo que Deus quer na sua vida, se eu estou atento com aquilo que Deus quer na minha vida, o que me importa a situação do outro? A não ser no olhar de misericórdia, a não ser no olhar de acolhida, a não ser no olhar de quantos irmãos que às vezes estão ministrando a palavra, às vezes são chamados para fazer agenda e essas coisas todas, queridos e queridas, me chama no WhatsApp, ex-alunos, né? Olha, eu vou dar um estudo sobre isso, pastores. Olha, irmão Daniel, eu vou dar um estudo sobre isso. Tem como você me ajudar? Claro. Olha aqui, ó, isso. Tem amigo meu, não, mas você entregou a mensagem para ele? Falei, qual o problema? A mensagem é de Jesus Cristo. Às vezes a gente está dando aula e o aluno fala assim, nossa, isso aí dá uma pregação. Eu falei, pode pregar, porque a mensagem é de Jesus, é para a igreja pregar mesmo. Não é de professor nenhum, não é de fulano de tal. É isso mesmo, pode ir. Tem irmãos que pegam meu vídeo aqui no YouTube e compartilha lá no seu canal de Facebook. Eu esqueci o nome do irmão agora, o vídeo dos jovens, né? Deus abençoe sua vida. Mas você não vai falar nada. Para que eu vou falar, gente? Que besteira é essa? Claro, pode sim. O portal ebd.org.br está colocando meu link. Gente, eu sou até grato. Muito obrigado. Compartilha mesmo. O conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser levado. Isso aí é me ajudar a propagar o nome de Jesus. Né? Eu faço o vídeo, você compartilha e nós evangelizamos, eu e você. Isso é bom demais, né? Inclusive é um site maravilhoso, né, de Escola Bíblica Dominical, chama portalebd.org.br. Deus abençoe os irmãos aí do portal. Eu estava dando uma olhada, eu vi que vocês compartilham meus vídeos no canal de vocês. Fiquei muito feliz, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos os irmãos e irmãs que estão na edição aí do portal, viu? Deus abençoe. Inclusive, convido a vocês que estão assistindo a nossa lição aqui a entrar lá no portal e ver a disposição do conteúdo maravilhoso que os irmãos têm a respeito da Escola Bíblica Dominical. Ou seja, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros cristãos e realizamos a obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Devemos amar a nossa igreja. Eu louvo a Deus por congregar aqui na Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Tem um pastor maravilhoso chamado Samuel Assis, cuja pessoa eu sou intercessor. É uma pessoa muito abençoada, um homem de Deus, espiritual, inteligente, assembleiano, né? Assembleiano, muito, muito, muito mesmo fundamental para a igreja dos nossos dias, do ponto de vista da liderança, e eu glorifico. Para mim é um privilégio ter um pastor como ele. Deus abençoe. Se ele assistiu o meu vídeo, receba meu abraço. Vamos lá para o segundo tópico, o amor e fé na igreja. É o segundo tópico, o amor e fé na igreja. E aqui ele vai trabalhar pelo menos mais 3 subtópicos, né? Vamos lá, como é a tradição, né? Primeiro, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, do seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá aos seguintes termos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Para quem não sabe, né, imagino que sim, eu estou aqui chovendo molhado, mas João 13,16 é o textuário da Bíblia, é o versículo mais importante de toda a Escritura para nós cristãos. É preciso crer para responder este amor. Isso é muito interessante. Tem a perspectiva de João que vai trabalhar o que é amar e o que é crer, né? Que não necessariamente é a mesma coisa. Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso, eu falo no outro momento. Só para deixar aí uma curiosidade de vocês. Vamos ver outra pegada aqui ainda, o amor e fé na igreja. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm por sua correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós,
que há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, lá no capítulo 1, verso 15 deste texto. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata, lá no capítulo 1, verso 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o nosso amor a cada um de nós aumenta uns para com os outros. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma relação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus Cristo é o amor recíproco, uns para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. É claro, né, irmão? Se você fala em línguas, mas não fala com seu irmão, é mentiroso, né? Todas as vezes que vou reunir, anunciais a minha morte. E antes de tocar, examina, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que examina, aquele que toca indignamente, é réu do corpo do Senhor, porque não discerne o corpo do Senhor. Não discerne por quê? Porque a mesa da comunhão é para a comunhão dos santos. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, o texto vai dizer lá na frente, né, que eu não posso nem dar oferta. Aliás, eu tenho que deixar a oferta e já ir consertar com ele, que senão minha oferta não é válida. E imagina tocar nos elementos da comunhão. É complicado, é mentiroso, né? E isso é muito sério. E por aí a gente vai puxando mais coisas. Não dá tempo de fazer isso aqui, senão o vídeo fica muito extenso. E aí pega muita coisa, não tem como. Temos que amar uns aos outros. Ah, mas eu não consigo amar fulano porque fulano... Pelo menos não odeia, querido. Porque se você odeia o seu irmão, você é assassino. Não pode haver ódio na igreja. Nós somos um corpo. E eu imagino se o meu braço começa a detestar a minha cabeça. Como é que eu vou ficar? Ou os meus dedos começam a detestar meus braços. Ou os meus braços começam a detestar minhas pernas. Não tem jeito. É? O ministério de Paulo, o amor, tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 ao 37, o amor se manifesta na atitude concreta de relação com o outro. É o que nós chamamos de caridade. O que é caridade? Para a gente não precisar mexer muito na semântica da palavra, em suma, caridade é amor em ação. Né? Não é uma questão de altruísmo, mas o amor em ação, o amor prático. Né? O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, ou seja, na prática. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente local, ou seja, da igreja local. Pastorear ou apacentar com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, na medida do possível, evidentemente, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos 13, verso 10. Ou seja, a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que amo, mas não tem atitude de amor, é morto. Não adianta dizer que creio, se eu não tenho atitude de quem crê, é morto. E é muito interessante. Ah, mas essa perspectiva da fé sem obras é má. Não é de Paulo, não interessa. A Bíblia tem que ser vista como um texto único, não com textos fatiados. Ainda que cada texto dentro do seu contexto, os contextos e os textos dentro de seus contextos se corroboram. Para o denominador comum, evidentemente. O terceiro tópico da nossa lição vai falar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Quais são? Fé, amor e esperança, né? Que são as virtudes teologais que ele vai falar em 1 Coríntios 13, né? São os 3 que vão ficar e no final do tudo o amor é o mais importante. As 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses 1:3. Veja que o apóstolo diz em sua oração: lembramo-vos sem cessar da sua obra, ou da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:3. Grifo nosso. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Evidentemente, porque fé é tudo aquilo que implica a perspectiva mística da justificativa da minha vida de igreja, da minha vida enquanto cristão. Enquanto esperança é tudo aquilo que me aponta para o direcionamento do futuro.
Por que que eu vou à igreja? Por que que eu amo a igreja? Não pode ser no final culto, não pode ser no final liturgia, não só pode ser por aquele momento. O próprio Paulo vai dizer que aquele que espera Cristo apenas para as coisas deste mundo é o mais miserável dos homens. Mas nós esperamos o grande dia do porvir, que é a parousia, ou seja, a volta iminente do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja no dia triunfante. Isso é nossa esperança. E essa fé com esperança fundamenta o nosso amor, a nossa caridade, que ou seja, com Deus e com o próximo, né? Aquele amor em ação, tanto para com o Senhor, no zelo para as suas coisas, e tanto para com o próximo, no zelo com as suas demandas. É muito interessante. Uma coisa está intrínseca à outra, mas no final de tudo é o amor. Por quê? Porque tudo isso resulta em amor. Ele vai falar agora sobre a virtude da fé, do amor e da esperança. É o único tópico que ele faz mais que 3 subtópicos, né? E vamos lá para esse negócio aqui que está interessante. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Esta obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago, capítulo 2, verso 18. Ou seja, aquilo que nós acabamos de dizer, ele está dizendo aqui de forma mais específica. A fé sem obras é morta. Não tem como. Uma coisa é a pessoa que diz que tem fé, outra é a pessoa que vive em fé. É diferente. É verdade que não tem como viver em fé se não tem fé. Mas tem como não viver com fé e dizer que tem fé. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender com isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor Jesus. O trabalho no amor era algo muito mais concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Eu gostei muito dessa colocação, amor prático, que nós entendemos como caridade. É o amor em ação. A praxis do amor é a caridade, né? O resto é altruísmo. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. E a palavra paciência tem um sentido de resistência, perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo, ou seja, por o que eles receberiam, por se manter na fé. E eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Atos 5:41, Tiago 1:2 e 1 Pedro 4:13. O autor conclui dizendo que essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. E é um amor não abstrato, um amor que inclusive defende, que protege, que guarda. É esse o amor que está sendo trabalhado aqui na nossa lição, né? Não é só dizer, eu amo o Templo Central das Assembleias de Deus de Belo Horizonte. Não, ai de quem fala mal da minha igreja. Você vai ouvir uma resposta à altura. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Aí eu te pergunto aqui, o que é que você tem feito? E agora, me colocando dentro desse desafio, dessa provocação, o que é que nós temos feito que prova o nosso amor pela nossa igreja local? O nosso amor pela nossa igreja local também está implícito da perspectiva de gratidão, porque é uma porta que o Senhor abriu para nos abençoar. Deus abençoe sua vida, sua classe escola dominical, sua família, enfim, tudo que você colocar a mão. Beijo no coração.